Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor, Esdras Mar. Título da semana 2, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Sexta-feira, ler com oração 1 Timóteo 3,15, que diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O segundo item, a verdade. Vamos abordar o segundo dos 7 itens mencionados, que é a verdade. A igreja é a coluna e base da verdade, e a verdade é a realidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. A Bíblia é enfática em dizer que nossa experiência cristã não se resume a sermos salvos, mas necessitamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. A comissão que o Senhor Jesus passou aos discípulos no momento de sua ascensão traz esse desejo de Deus de que todos sejam salvos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mateus 28:20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vimos que a verdade é a realidade. Desse modo, o que Deus nos tem entregado não pode ser tomado como doutrina, pois se trata de algo real e palpável. Precisamos tocar na realidade da palavra de Deus. Antes questionávamos: quem é Deus? Pois Deus era abstrato e um mistério para nós. Porém, Cristo, como a corporificação de Deus, tornou Deus real para nós. Deus é manifestado em Cristo, e Cristo hoje se manifesta na igreja, que é seu corpo. É por isso que afirmamos que a igreja é o mistério da piedade, pois manifesta Deus na carne. No tempo de Jesus, se alguém quisesse contatar a Deus, precisava estar com Jesus. Hoje, se alguém quer conhecer a Deus, precisa contatar a igreja. Mas perceba que não estamos falando da igreja como uma organização ou prédio, mas a igreja como o corpo orgânico de Cristo que somos nós, com o viver que expressa e manifesta a Deus. Chegar ao pleno conhecimento da verdade não é ter o mero conhecimento objetivo, é alcançar a compreensão total da verdade, o que envolve apreço e valorização da realidade das coisas espirituais e divinas que recebemos pela fé. Por outro lado, quando ensinamentos diferentes se infiltram na igreja, observa-se um grande declínio na fé, como está escrito na passagem mencionada por Paulo sobre as heresias que entraram na igreja e perverteram a fé de alguns. Em casos de declínio, é preciso buscar um antídoto, que no âmbito da igreja é cada irmão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Para tanto, precisamos aproveitar todo o tempo valorizando a palavra fundamental e a palavra profética dadas por Deus. Diante de heresias e ideologias, a igreja posiciona-se como coluna e base da verdade, sendo essa a missão no tempo do fim. A palavra não pode sofrer distorções. Lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que o obreiro de Deus precisa saber manejar bem a palavra da verdade. No original grego, a expressão manejar bem é cortar retamente, como quem usa um serrote, e ao concluir o corte da madeira, observa que foi feito em linha reta. Assim deve ser nosso proceder com a palavra, cortá-la retamente. Aqueles que se distanciaram precisam ser disciplinados com mansidão, a fim de retornar à palavra. Cada um de nós, conforme o próprio crescimento, pode ajudar outra pessoa.
Temos de ter a tranquilidade de que Deus sabe quem Ele vai escolher. Então podemos sim ser mestres na fé e na verdade, se nos colocarmos nas mãos do Senhor. A verdade precisa ser difundida, pois no final dos tempos haverá heresias proibindo casamentos e estipulando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis. Desse modo, sem o conhecimento da verdade, seremos levados de roldão. Quando a verdade não está presente entre os irmãos, surgem discussões sem fim. Somente a verdade nos traz clareza, conduzindo-nos à paz. Temos de manejar bem a palavra da verdade, o que significa cortá-la retamente. Essa palavra da verdade faz com que sejamos a coluna e base da verdade. Que possamos valorizar o que Deus nos tem entregado para a nossa plena salvação. Pergunta de hoje: o que é a palavra da verdade? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.